gostaria de responder a um canal, penso que o canal chama Renato Souza. E esse canal, eu não sei se foi de propósito, com a intenção de atacar o profeta, ou se a intenção era apenas mostrar a história do profeta. Eu não sei qual foi a intenção. A intenção não ficou clara. Mas eu vou responder um vídeo que está no canal, está no YouTube, o canal Renato Souza. E ele fez um vídeo falando sobre o profeta Cacau Felipe. Por que vou responder? Porque tem algumas inverdades lá. E vou esclarecer para as pessoas que quiserem saber da exata verdade. Lá nesse vídeo, vou mostrar aqui, há muitas verdades. E ele foi fiel em muitas verdades. Mas há coisas que ele disse que não é verdade. Talvez por não conhecê-las, talvez por não ter compreendido quando fez as suas pesquisas, talvez porque alguém deu a informação errada. Mas vou responder aqui. Convido todas as pessoas que estão assistindo ou que irá assistir para nós assistirmos aqui esse vídeo, né? Você já deve ter ouvido falar nesse nome. Se não, neste vídeo você vai conhecer um pouco a respeito desse que se auto-intitula profeta e afirma ser a única voz confiável de Deus nesta geração. Cacau Felipe. Enquanto o profeta Cacau Felipe estiver vivo na terra, ele é o profeta de todos os moradores da terra. E também isso significa que a vida eterna está na terra. Que a salvação está na terra. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Renato Souza, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Cacau Felipe nasceu em dezembro de 1972, na Costa do Marfim. Ele é filho de um fazendeiro. Ele passou a maior parte do seu tempo como operário em canteiros de obras. Ele foi seguidor de William Branham, um evangelista americano que também tinha o mesmo pensamento de Felipe e dizia ser o profeta do século XX. Bom, tudo começou após uma visão que ele afirma ter tido em 24 de abril de 1993. Segundo ele, foi o chamado de Deus para que ele fosse a sua voz nesta geração. E afirma que ele é o cumprimento de Mateus 25:6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Ele diz ser a voz do clamor da meia-noite e quaisquer que fale sobre o reino de Deus, sem mencionar as palavras de Cacau Felipe, é do diabo. Inclusive, ele diz que os pastores, os padres e todas as outras religiões estão sendo guiadas pelo diabo, com o pretexto de usarem o nome de Jesus. E somente ele, Felipe, é a verdadeira voz de Deus nesse tempo. Ele ainda afirma que ele é o caminho que leva à salvação e sem ele ninguém será salvo. E se você acha que ele está sozinho, você está enganado. Ele reúne vários seguidores por toda parte. Na África é o seu maior reduto, mas até mesmo aqui no Brasil existem seguidores de Cacau Felipe. Em suas reuniões, eles não mencionam e nem leem a Bíblia. Cacau tem seu próprio livro que afirma ser a palavra de Deus. O livro de Cacau Felipe. Em suas congregações é lido trechos desse livro. O mesmo dita as regras e tem seus próprios mandamentos. Um deles é a forma de confissão de pecados. Na Igreja Católica é feita secretamente ao padre, que determina o que a pessoa deve fazer para receber o perdão. Na Igreja Evangélica, a pessoa se confessa a Deus. Dependendo da situação, o pastor a coloca de disciplina ou banco, como é conhecido em várias denominações. Mas no segmento de Cacau Felipe, a confissão dos pecados, seja ele qual for, deve ser publicamente a toda a congregação. E a sentença pode ser dada por qualquer membro que queira intervir. A confissão pode ser feita por qualquer pessoa, mas a intervenção é feita pelos homens. Se alguma mulher querer intervir, só pode fazê-lo por escrito, ou se o dirigente da reunião lhe concedeu o direito de fala. A Bíblia.
Cacol Felipe vê a Bíblia como um espelho retrovisor de um carro ou um livro de história. Para ele, a Bíblia é um vestígio da pré-história cristã e judaica e não pode de forma alguma dar vida eterna. Ele inclusive queima todas as versões da Bíblia que considera perigosas para a fé. O batismo segundo Cacol Felipe. Para Cacol Felipe, a igreja começa com João Batista e é o batismo de arrependimento. Então vem o batismo de remissão de pecados com os apóstolos. Depois, o batismo de justificação pela fé com Martinho Lutero. Em seguida, o batismo de renascimento da igreja após as primeiras perseguições romanas. Então, o batismo de adoção. Logo após, o batismo de santificação com John Wesley. Em seguida, o batismo de regeneração com o pentecostalismo. Então, o batismo de restauração com William Branham. E, finalmente, o batismo de restituição com Cacol Felipe. E ele afirma que, fora disso, todos os outros batismos são falsos, mesmo que seja feito em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão. Ele sempre menciona essa frase: vocês são cristãos, mas não porque andam segundo a Bíblia, mas porque andam de acordo com o profeta Cacol Felipe. Então, aí está. Aí apenas uma parte do vídeo, né? Se der tempo, eu vou responder a segunda parte. Se não der tempo, posso voltar uma outra hora, sem nenhum problema, para responder, ou melhor, para explicar aquilo que não ficou bem explicado. Como eu disse, eu não sei qual foi a intenção do senhor Renato Souza, né? O nome do canal dele, não sei se o nome dele é esse. Mas sim, ele disse muitas verdades, foi fiel aí a muita coisa, mas há outras coisas que não ficou bem explicado e eu gostaria de explicar. Primeiro, que o profeta Cacol Felipe não se intitula ou se intitulou profeta. Isto é uma inverdade. Isto é uma mentira. Porque um profeta mensageiro é Deus ele mesmo quem escolhe. Nem mesmo é como o Papa de Roma, que cardeais o nomeia, votam para ele ser o Papa. Não é como o profeta dos Mormons escolhido por um conselho, ou pelo profeta dos Testemunhos de Jeová escolhido por um conselho, ou simplesmente alguém que tem alguns dons e começa a achar que é um profeta e as pessoas chamam de profeta e logo ele também concorda que é um profeta. Não é isso. Mas os profetas mensageiros é Deus ele mesmo quem escolhe. E olhe na Bíblia, Moisés não se intitulou profeta. Jeremias não se intitulou profeta. Você não encontrará na Bíblia nenhum homem dizendo que ele era profeta porque simplesmente achou que tinha um dom ou quis ser profeta, se intitulando. Mas todos eles foram visitados por um anjo celestial. Deus Todo-Poderoso apareceu para esses profetas por meio de visão e chamou-os para ser os seus profetas sobre a terra. Moisés, no Monte Horebe, Josué, à beira do muro de Jericó, Paulo, a caminho de Damasco, e cada profeta irá apresentar o dia que Deus o chamou, vai descrever a visão que ele teve. Isaías poderia dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Jeremias poderia dizer quando Deus lhe apareceu. William Branham poderia dizer quando Deus lhe apareceu. Lutero poderia dizer o mesmo quando Deus lhe apareceu. Chamou-o para ser o seu profeta sobre a terra. Então, o profeta Cacol Felipe, assim como os profetas da Bíblia, em 24 de abril de 1993, ele teve uma grande visão que era o seu chamado e a sua comissão. No dia 25 de abril de 1993, às 3 horas da tarde, o profeta tem uma segunda visão também com a sua comissão, quando ele é levado para um país todo deserto em visão, e ele vê palavras escritas no céu, e as palavras estavam escritas com as nuvens do céu em francês, que dizia: pronuncia o julgamento, pronuncia a mudança de vida, pronuncia a mudança de vida. Depois disso, o profeta teve uma terceira visão, quando ele se vê em uma sala como se fosse no Brasil, uma 12ª classe. Então, depois dessas 3 grandes visões, é que o profeta se levantou para ir numa igreja pela primeiríssima vez. E ele teve que esperar 9 anos para começar a pregar. Em abril de 2002, ele recebe a ordem para começar a pregar. E ele começa a sua pregação, a sua mensagem, o seu ministério, em 8 de julho de 2002. Então, dizer que o profeta se intitulou
é o mesmo que dizer que Moisés auto se intitulou, que Elias auto se intitulou. Então, isto não é verdade. Isto é uma mentira. Agora, quanto a dizer que o profeta é a vida eterna, eu já expliquei, isso é verdade. Ninguém pode ser salvo de um tempo, a não ser que receba o profeta, o mensageiro, o anjo que Deus lhes enviou. De acordo com João 13:20, aquele que recebe que eu envio, a mim me recebe. De acordo com Mateus 10:41, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. De acordo com 2 Crônicas 24:19, os profetas vêm para fazer o povo chegar-se a Deus. Então, não é só Cacô Filipe, não é só Jesus de Nazaré, mas todos os profetas mensageiros, desde Adão até o último profeta mensageiro que vem sobre a terra, eles serão, no seu tempo, o caminho, a verdade e a vida. Eles serão a vida eterna e ninguém poderá ser salvo na terra, a não ser que, primeiramente, faça o que está escrito em João 17:3, que é reconhecer ao único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, e aquele que ele enviou, que hoje é o profeta Cacô Filipe. No ano 33, o enviado era Jesus. Quando também o narrador diz que Cacô Filipe é filho de um fazendeiro, não é uma verdade. Porque eu não sei qual a expressão é fazendeiro na África. Sei que no Brasil, e ele é brasileiro, quem fez esse vídeo, fazendeiro é alguém que tem fazenda, que tem gado, que tem posses. Mesmo alguém que tem uma terra é chamado de fazendeiro. Alguém que tem terra e não tem nada é chamado talvez de poceiro. Alguém que tem uma terra e não tem nada é chamado de alguém que vive na roça, não fazendeiro. Fazendeiro é alguém que tem posses, que tem fazenda, que tem gado. Sim, então dizer que o pai de Cacô Filipe era um fazendeiro é uma mentira. A família do profeta Cacô Filipe estava dentro de 3 tribos. Sim, aí ele é da tribo de Acã. E a tribo de Acã era dos mais pobres. A família do profeta era a mais pobre dos pobres. Eu não sei por quê. O narrador chama o pai do profeta de fazendeiro. A ponto que o profeta diz que ele havia crescido na pobreza e que o seu primeiro par de sapatos foi dado a ele quando ele já tinha uma certa idade. E ele não tinha costume de calçar sapatos. E ele foi calçado para a mata com o seu pai e ele retornou para casa sem os seus sapatos. E só quando chegou em casa é que ele lembrou que ele havia ido para a mata com alguns sapatos. Ele andou de carro pela primeira vez quando ele tinha uma certa idade. Ele até disse em casa para os seus pais que as árvores estavam fugindo atrás dele. Para você ver a inocência, a simplicidade que era a infância do profeta Cacô Filipe. E o profeta diz que eles viviam numa casa tão pobre que a sua mãe colocava algumas madeiras na porta para que as serpentes, as cobras não entrassem na sua casa. Como que alguém pode ser um fazendeiro e a sua casa não ter nem porta? É uma mentira. Dizer que o pai do profeta Cacô Filipe era um fazendeiro é uma mentira. Talvez essa pessoa precisa ler melhor a biografia do profeta, ou então assistir às entrevistas e ler o livro para compreender que o profeta nunca teve um pai fazendeiro, e sim um pai, uma mãe muito pobres lá na África. Uma outra coisa que ele diz que Cacô Filipe foi seguidor de Brana. Eu não sei como que isso é possível. Porque eu posso dizer que Maria Madalena seguiu Jesus, Pedro seguiu Jesus, a mulher samaritana seguiu Jesus. Eu posso dizer que Cornélio seguiu Pedro. Eu posso dizer que Tito, Timóteo, Silvano, Agabo, Silas, Barnabé, Apolo seguiram Paulo. Eu posso dizer que Filipe Melancto seguiu Martin Lutero. E que Orno Neville, Juno Jacques, Pierre Gris, a senhora, a viúva Ratmus, seguiu William Branham. Eu posso dizer que Baruque, o filho de Nerias, seguiu Jeremias. Eu posso dizer que o Sem, o Cã, o Jafé, seguiram Noé. Eu posso dizer isso. Por quê? Porque essas pessoas viveram no mesmo tempo desses profetas. Agora, se William Branham morreu em 24 de dezembro de 1965, e Cacô Filipe, como ele mesmo disse, nasceu em 20 de dezembro de 1972, e ele só tem essas visões em 93, e só começa a pregar em 2002, como que Cacô Filipe seguiu William Branham? A não ser que a palavra seguir tem um outro significado, porque para mim, para alguém seguir o outro, tem que estar vivo ao mesmo tempo. Eu não posso dizer que sou seguidor de Jesus, porque eu não conheço Jesus. Eu não vivo no tempo de Jesus, eu não consigo falar com Jesus, eu não consigo preparar comida para Jesus e convidar Jesus para a minha casa.
Eu não posso dizer isso. É uma loucura. Eu não posso dizer que eu sou seguidor de William Branham, porque o William Branham morreu antes de eu nascer. O William Branham morreu em 65. Eu nasci em 86. Como que eu posso dizer que sou ou que eu fui seguidor de William Branham? É uma loucura isso. Então dizer que Cacau Felipe foi seguidor de William Branham é uma mentira. O que aconteceu então? Após as 3 grandes visões, o profeta Cacau Felipe foi na igreja pela primeira vez e foi aos católicos. Ele queria saber o que os padres iam dizer sobre a sua visão. Mas os padres não podem dizer nada, porque os padres são vazios, eles não têm nada de Deus. Dali o profeta foi para uma igreja batista. E dali, depois de uns 3 meses, penso, o profeta foi para uma igreja evangélica. E depois ele foi para outra igreja evangélica. A ponto que o profeta, entre a sua visão em abril, e penso que até o mês de outubro, ele passou por umas 6 ou 7 igrejas. Porque em toda igreja que ele chegava, ele via que aquilo estava errado. Ele era um pagão, não conhecia nada sobre Deus antes disso. Mas ele leu a Bíblia em 3 meses e começou a compreender que todas aquelas igrejas católicas, protestantes, evangélicas que ele tinha ido, era falso. E um professor deu a ele alguns livros de William Branham, e aí que ele entendeu que havia tido na Terra um profeta mensageiro chamado William Branham, e ele foi para uma igreja que pregava a mensagem de William Branham, e ficou lá 9 anos. Então, é correto dizer que Cacau Felipe esteve na mensagem de William Branham por 9 anos, mas não é correto dizer que Cacau Felipe seguiu William Branham, porque aí é uma mentira. Além de mentira, é uma grande tolice e uma grande loucura, um abuso de linguagem, porque ninguém pode ser seguidor de um homem que morreu antes do seu nascimento. William Branham morreu em 24 de dezembro de 65. Cacau Felipe nasce em 20 de dezembro de 72. Como que ele é seguidor de William Branham? Então, quanto ele dizer que o profeta foi chamado por meio de uma visão, está correto. Todos os profetas são. Todos os profetas são. Qual profeta foi chamado a não ser por uma visão celestial? Qual profeta foi chamado de uma outra forma? Eu não conheço nenhum. Pelo menos os profetas da Bíblia, os profetas da história, todos eles tiveram visão de Deus. E aí Deus disse a eles quem eles eram e o que eles iam fazer sobre a terra. Então, dizer que o profeta recebeu visão, isso é normal. Estranho seria dizer que Cacau Felipe nunca recebeu uma visão, que o profeta nunca teve um sonho. Agora, nós sabemos que tudo que é espiritual tem que vir através das visões, dos sonhos que Deus dá aos seus servos, os profetas, de acordo a Amós 3:7. E quanto ele diz que o profeta afirma que fora de suas palavras não há reino de Deus, isso está correto, porque o reino de Deus é o profeta. No tempo do dilúvio, o que era o reino de Deus? Era Noé com a sua mensagem. E tudo que não estava de acordo com Noé e a sua mensagem não estava no reino de Deus. Estava onde? Estava no reino de Satanás. Tudo que estava fora de Moisés e da sua mensagem não estava no reino de Deus, porque Moisés e a sua mensagem era o reino de Deus na terra. Jeremias e a sua mensagem era o reino de Deus na terra. Daniel e a sua mensagem era o reino de Deus. Jesus e a sua mensagem era o reino de Deus. Paulo e a sua mensagem. Cada profeta mensageiro é o reino de Deus sobre a terra. Não há reino de Deus sobre a terra quando não há um profeta na terra. Não há salvação quando não há um profeta na terra. Não há luz quando não há um profeta na terra. Não há verdade quando não há um profeta na terra. Não há Deus em nenhum lugar na terra quando não há um profeta de Deus na terra. Deus fala à humanidade por meio dos seus servos, os profetas. Os seus mandamentos são dados por meio dos profetas. Deus se manifesta, Deus ama e Deus salva os seus filhos na terra por meio dos profetas mensageiros. Hoje, o reino de Deus na terra é o profeta Cacau Felipe e a sua mensagem. Fora do profeta Cacau Felipe e fora da sua mensagem, querendo ou não, concordando ou não, você está no reino de Satanás. E quando ele diz que Cacau Felipe afirma que ele é o caminho para a salvação, também está certo, mas eu posso ser mais preciso ainda. Eu posso ser mais claro ainda. Cacau Felipe não só é o caminho para a salvação, como ele mesmo é a salvação. Você não acredita? Bem, você que sabe. Você é livre para acreditar ou não. Cacau Felipe não é só o caminho para a salvação. Cacau Felipe é a salvação. Atos 13:47.
não diz que Paulo era o caminho para a salvação. Não diz que Paulo levava a salvação. Não diz que Paulo falava da salvação. Mas Atos 13:47 diz que Paulo era a salvação. Porque eu o estabeleci. Atos 13:47, quando Paulo citava o seu ministério, que estava contido em Isaías 49:6. Eu o estabeleci para que você seja a luz do mundo e a salvação de Deus até as extremidades da terra. Paulo não era só o caminho para a salvação, quanto também ele era a salvação de Deus. Cacô Filipe é a salvação de Deus. Cada profeta mensageiro antes dele e todo profeta mensageiro depois de Cacô Filipe será a salvação de Deus no seu tempo. Também quando ele diz que nos cultos dos discípulos do profeta Cacô Filipe, eles não leem a Bíblia e não mencionam a Bíblia, é mais uma mentira, é mais um equívoco. Eu mostrei aqui outro dia que nós temos a Bíblia. A mensagem do profeta Cacô Filipe está contido na Bíblia. Ou melhor, o ministério do profeta Cacô Filipe está contido na Bíblia. A mensagem do profeta Cacô Filipe está com as suas bases. As bases é a Bíblia. Aqui eu tenho a Bíblia, a Santa Bíblia. John Nelson Darby, está em francês, mas eu tenho no meu celular, que não dá para me mostrar agora, a versão em espanhol de Reina Valéria. E nós esperamos para a língua portuguesa uma versão correta da Bíblia. Se nós esperamos, no momento não tem, mas dizer que nós não lemos a Bíblia, olha, do capítulo 1, o profeta já abre o seu capítulo dizendo: eu vim em cumprimento de Mateus 25:6, Apocalipse 12:14. Como que nós não mencionamos a Bíblia? E o profeta diz que as nossas únicas regras de fé é a Bíblia e aquilo que o profeta diz. Eu vou repetir, eu não sei se foi por maldade que ele deu essas informações, mas nós acreditamos inteiramente na Bíblia. Sim, nós acreditamos. Todos os livros da Bíblia, todas as palavras contidas na verdadeira Bíblia são as infalíveis palavras de Deus, porque vieram de Deus por meio de um profeta mensageiro. Se há um povo na terra que crê na Bíblia, são discípulos do profeta Cacô Filipe. Cremos na Bíblia mais do que os católicos. Cremos na Bíblia mais do que os protestantes. Cremos na Bíblia mais do que os evangélicos e até do que os branamistas. Enquanto que os branamistas podem dizer que tal e tal profeta errou, os discípulos de Cacô Filipe dirão: todos os profetas da Bíblia, incluindo Noé que se embriagou, incluindo Moisés que fez isso e aquilo, incluindo Davi que colocou na frente de batalha o seu melhor amigo, incluindo o Oséias que casou com a prostituta, incluindo todos os profetas, Paulo que estava lá quando mataram Estevão. Os discípulos de Cacô Filipe dizem: todos esses profetas foram infalíveis. Os branamistas dizem: não, eles erraram. Os evangélicos dizem: não, eles erraram. Os protestantes dizem: não, eles erraram. Os católicos dizem: não, eles erraram. Mas os discípulos de Cacô Filipe nunca dirá tal coisa. William Branham, o infalível profeta de Deus. Eu convido os pastores branamistas para vir mostrar aonde foi que William Branham falhou no seu ministério. Todas as palavras de William Branham no seu tempo era a infalível palavra de Deus. E mesmo que aquilo não fosse a exata verdade, os anjos no céu gritavam amém. Os filhos de Deus na terra gritaram amém para tudo que William Branham disse, porque ele tinha o selo da infalibilidade. Sim, nós lemos a Bíblia, nós cremos na Bíblia, nós até citamos histórias da Bíblia. Agora, nós não seguimos Bíblia, porque um filho de Deus não segue livro. Nós não somos crentes da Bíblia. Que segue Bíblia? Segue guiado pela Bíblia? Não, senhor e não, senhora, mas nós seguimos um profeta bíblico. Então, dizer que nós não lemos a Bíblia e não mencionamos a Bíblia é uma mentira. E depois de alguém saber a verdade, se dizer isso novamente é porque ele é maldoso, ele usa de má fé e ele é um filho do diabo. Quanto à confissão de pecados que ele cita, e diz que os católicos fazem um confessionário e que os evangélicos fazem para o pastor, isso está errado. O Antigo Testamento fala que a confissão é pública. Lá no livro de Neemias diz que a confissão é pública. O Jó fala da confissão pública. No Novo Testamento você vê que os apóstolos faziam a confissão pública. Pegue o dicionário e veja o significado de confissão pública.
E o dicionário vai dizer que confissão pública, a confissão que era feita na igreja primitiva. Confissão pública, a confissão que era feita no tempo dos apóstolos, que foi substituída pela confissão auricular, pela igreja católica. Por volta do quarto século, isto tornou-se um dogma absoluto por volta do ano 700 e pouco. Olhe na sua Bíblia, Jesus vai dizer que era a igreja quem tinha poder para perdoar e reter os pecados. E Tiago disse no capítulo 5 que era para eles confessar os seus pecados uns aos outros. A confissão deve ser pública. Agora, se você não acredita que a confissão deve ser pública, eu pergunto, quem que não crê na Bíblia? São os discípulos de Cacô Filipe ou são vocês? Você responde. Agora, quando ele diz que o profeta Cacô Filipe afirma que a Bíblia é um espelho retrovisor e a Bíblia é um livro de história, é exata verdade. Quando você lê a Bíblia, ela te leva para onde? Te leva para você ver o que Deus fez no passado. E o que faz você ver o que está no passado? É o espelho retrovisor. Quando você está dirigindo o seu carro, você olha para onde para ver o que está atrás? Para o espelho retrovisor. Quando você quer ver o que Deus fez no tempo de Adão, no tempo de Enoque, no tempo de Noé, no tempo de Moisés, quando você quer ver ou saber, compreender o que Deus fez no passado, você olha para onde? Você olha para a Bíblia. E a Bíblia é o quê? Um espelho retrovisor que te permite olhar para o passado. Aquilo que Deus disse e fez por meio dos seus servos, os profetas, e por meio dos reis de Israel. E ela é a história. Sim, tudo que está na Bíblia, em exceção das profecias que está se cumprindo, e profecias que vai se cumprir, todo o resto é história. Ou vai dizer que não é? Então, dizer que a Bíblia é um espelho retrovisor e um livro de história, isso está correto. Qualquer pessoa entende isso. Até uma criança entende isso. Mas vamos lá. Ele disse que o profeta queima algumas versões de Bíblia. Está correto. Porque os apóstolos fizeram o mesmo em Atos 19:19. Como eu disse, nós temos aqui a Bíblia de John Nelson Darby, a versão de John Nelson Darby. Verdadeira versão da Bíblia. Nós não queimamos. A versão Reina Valéria, nós não queimamos. A versão de Lutero, nós não queimamos. Todas as versões de Bíblias que foram feitas pelos profetas ou por algum discípulo de algum profeta, talvez, se tiver correta, essas Bíblias feitas por discípulos de profeta, nós não queimamos. Queimamos todas as versões de Bíblias que são obras dos teólogos. Porque aos olhos de Deus, os teólogos são feiticeiros. Aos teus olhos, os teólogos são homens de Deus. Aqueles que têm a palavra, a verdade, a revelação. Mas aos olhos de Deus, Deus não vê assim. Deus não vê como você vê. Não, Deus não julga como você julga. Deus não trabalha como você trabalha. Todos os teólogos, aos olhos de Deus, são feiticeiros. E todas as versões de Bíblias que são obra de feiticeiros, teólogos, João Ferreira de Almeida, Scofield, Thomas Tebaldi, King James, Tradução Novo Mundo, CMU, todas elas devem ir para o fogo de Atos 19:19. E quanto ao batismo, cada profeta mensageiro vem com uma nova mensagem. E uma nova mensagem traz um novo batismo. É pelo batismo que se entra na mensagem desse profeta. Era pelo batismo de arrependimento de pecados que se entrava na mensagem de João Batista. Era pelo batismo de perdão dos pecados que se entrava na mensagem dos apóstolos. Era pelo batismo de justificação que se entrava na mensagem de Martinho Lutero. Era pelo batismo da santificação que se entrava na mensagem de John Wesley. Era pelo batismo de restauração que entrava na mensagem de William Branham. E hoje, para você entrar na mensagem do profeta Cacô Filipe, você deve tomar o batismo da restituição. E depois de Cacô Filipe, Deus terá um outro profeta. E esse profeta virá com a outra mensagem e um outro batismo. Alguém estava me questionando outro dia que Cacô Filipe é falso. Porque o profeta disse que houve vários batismos. Ora, a própria Bíblia e a própria história mostra isso. Moisés batizou o povo no deserto. E a Bíblia diz isso, que passar lá no Mar Vermelho, no deserto, com Moisés, aquilo era um batismo. Mas passar pelo Jordão com Josué era outro batismo. Elias abrindo o Jordão era um batismo. Eliseu abrindo o Jordão era outro batismo.
João Batista, um batismo. Os apóstolos, outro batismo. Então alguém diz que Cacô Felipe é falso, porque Jesus disse que é um só batismo. Está certo? Um só batismo para aquele tempo. No tempo de João Batista, antes de Jesus aparecer, era só um batismo, o batismo de João. Mas depois, quando João sai de cena, fica apenas um batismo. Então, em Atos 2:38, Pedro diz para os que lhe perguntaram: varões e irmãos, o que nós faremos? Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Era um batismo, não era dois batismos. Depois, no tempo de Lutero, era um batismo, o batismo que Lutero fazia. No tempo de William Branham era um batismo que William Branham fazia. E hoje é apenas um batismo, o batismo do profeta Cacô Felipe, até Deus enviar um outro profeta.